Escolha de roupas. Todos os operários são judeus. Grupos especiais. O que acontece a eles? Vão, eventualmente. Processo de seleção. Os que trabalham à direita, os de cuidados especiais à esquerda. Interior de uma das câmaras antes de jogar o Zyklon B. Durante, depois, grupos especiais entram e retiram os corpos. Próxima foto. O crematório. Estamos experimentando com correia transportador. Covas para enterrar cinzas. Luzes, por favor. Vocês nem vão acreditar no que vão ver daqui a pouco, porque parece ficção. Assim como parece ficção o que aconteceu sob o comando de Hitler. Milhões e milhões de norte-americanos assistiram pela televisão a algumas das cenas que vocês vão ver. E a reação foi mais ou menos parecida com a do passado. Os mais jovens, incrédulos. Os mais velhos, indignados. E perguntando: será que vai começar tudo de novo? No dia 30 de abril de 1945, Adolf Hitler suicidou-se com um tiro na cabeça. Era o fim da guerra e do terror que a suástica tinha espalhado por toda a Europa. Mas o nazismo não acabou com a morte de Hitler e com a destruição do Terceiro Reich. Ele conseguiu sobreviver em diversos países, camuflado sob nomes e siglas diferentes, até poder voltar com seus verdadeiros símbolos, a suástica e o racismo. « 33 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial e da morte de Adolf Hitler, o nazismo reaparece mais racista e extremado do que nunca. Nos Estados Unidos, a sede do movimento nazista é aqui, em São Francisco, na Califórnia, onde até as crianças aprendem a reverenciar Hitler e a odiar os negros e os judeus. Would everyone please rise? I pledge allegiance to Adolf Hitler. I pledge allegiance to Adolf Hitler. Este filme, de California Reich, chocou a opinião pública americana ao ser apresentado pela TV educativa. Pela primeira vez, os nazistas da Califórnia permitiram a filmagem de suas atividades, como membros do partido fundado por Adolf Hitler e como simples famílias de classe média. Homens, mulheres e crianças que parecem gente comum, mas que vivem do sonho de criar uma raça pura para colocar o mundo novamente sob o regime nazista. Seu herói supremo é Adolf Hitler, que consideram a imagem da liderança, da disciplina, do poder e da raça pura. Assim, todos os anos, no dia 25 de abril, data do aniversário do criador do Terceiro Reich, eles celebram suas conquistas em todos os continentes, apregoando o dia em que os nazistas voltarão ao poder. Este homem é o líder nazista da costa oeste dos Estados Unidos. Seu nome, Alan Vincent. Ele passou 20 anos em diversos reformatórios e penitenciárias e foi tratado com eletrochoque pelos psiquiatras da prisão de San Quentin. Ele comanda um pequeno exército de fanáticos que acreditam que mais cedo ou mais tarde chegarão ao poder. How do you propose to get in control? Through the people? You mean you can exterminate the Jews again? O senhor pretende exterminar os judeus novamente? We're going to do it with... Vamos conseguir isto distribuindo livros como este, que as livrarias não vendem. Vamos dizer a todos a verdade sobre o que está acontecendo no mundo. E no momento em que as pessoas entenderem nossa luta, chegaremos ao poder pelo voto. Alcançaremos o poder político aqui nos Estados Unidos. E com base neste poder e com os recursos econômicos e humanos que os Estados Unidos têm, conseguiremos recuperar todos os nossos territórios perdidos. Para fazer isto, eles precisam de dinheiro.
e cada membro do partido contribui semanalmente. Milhares de contribuições anônimas chegam também todos os dias à sede do Partido Nazista. E enquanto seus livros e suas verdades não são aceitos pelas livrarias e pelo público, eles saem às ruas para defender a sua causa. Algumas vezes, a reação do público é igual e contrária. Recentemente, a sede do Partido Nazista em São Francisco foi ameaçada de invasão por um grupo também violento, e a polícia foi chamada para proteger os nazistas. Este incidente mostrou uma reação organizada. Na maioria das vezes, entretanto, os nazistas saem às ruas livremente, sem interferência de ninguém, para fazer suas manifestações. Mas a verdadeira doutrinação nazista começa em casa, com as crianças. Este menino da esquerda tem apenas 5 anos. Tudo o que aprendeu até agora foi o ódio nazista. Diga onde você foi ontem. A reunião, diz ele. Que reunião? Não sei. O pai ajuda o garoto. O que a gente diz lá? Heil what, baby? Rei o quê? Vernon, tell him. Hi, Hitler. Hi, Hitler. Hey, Vernon, show him your prize. Júnior tem apenas 5 anos. Mas a intolerância e o racismo já são marcantes em sua personalidade. Mesmo que mude no futuro, estas imagens estarão sempre gravadas em seu subconsciente, porque foram associadas com coisas comuns do dia a dia das crianças, como um Papai Noel de suástica no braço. Como é que vocês explicam às crianças o que Hitler fez durante a Segunda Guerra Mundial? We have another excellent book. Você deve estar se referindo aos 6 milhões de judeus que dizem que foram mortos na Alemanha de Hitler. Mas nós temos um livro excelente escrito por um professor americano chamado Arthur Butts, que se intitula A Farsa do Século XX. Este livro destrói completamente a teoria de que os nazistas tinham um plano sistemático de extermínio dos judeus na Alemanha. É claro que este livro não é encontrado nas livrarias. Nós somos os únicos distribuidores. Ele jamais será encontrado nas livrarias porque diz a verdade sobre os 6 milhões de judeus que, segundo se diz, foram mortos. A maior parte destes 6 milhões de judeus está aqui nos Estados Unidos. Mr. Winston, o senhor é maluco, completamente. I think you're crazy. E eu acho que o senhor está mal informado. O que o senhor pensa difere totalmente do que eu penso. Eu espero poder convencê-lo da verdade que estou lhe mostrando. Se não conseguir, o senhor não vai mudar de opinião. Genau wie die Väter einst aus Deutschland nicht des Staats erhielten, sondern selbst den schaffen mussten. O Partido Nazista americano existe desde que as bases do movimento foram lançadas na Alemanha de Hitler. Mas foi este homem, George Lincoln Rockwell, que mudou a imagem do nazismo nos Estados Unidos, disfarçando-o sob a sigla de Partido Socialista Nacional dos Brancos, para com isto conseguir a adesão dos racistas tradicionais. A mudança, entretanto, desagradou uma ala do movimento. No dia 25 de agosto de 1967, aqui de frente à sede nacional do Partido Nazista Americano, George Lincoln Rockwell foi assassinado por um outro nazista que tinha sido expulso do partido. Estas cenas parecem de um filme da Segunda Guerra Mundial, mas foram feitas pelo cinegrafista do fantástico Orlando Moreira no quartel-general do comandante do Partido Nazista Americano, Matt Coyle, o homem que substituiu Lincoln Rockwell. O rei Hitler foi substituído por White Power, poder branco.
Quantos membros tem o Partido Nacional Socialista dos Brancos? Segundo os estatutos do partido, nós não podemos revelar o número de afiliados que temos, mas eu posso lhe dar uma ideia do nosso tamanho. Nossos candidatos disputaram as eleições municipais em vários estados. Normalmente, conseguimos de 5% a 12% dos votos, concorrendo com 4, 5 ou 6 candidatos de outros partidos. Ainda não estamos em condições de disputar eleições nacionais, mas se apresentarmos hoje um candidato, ele conseguirá de 10 a 20 milhões de votos. O senhor acha que no futuro nós vamos ter um governo nazista em algum país? Teremos, sem dúvida nenhuma. Do jeito que as coisas estão indo no mundo inteiro, só existe uma solução: o nazismo. Estou falando não apenas do ponto de vista racial, mas também em termos econômicos e políticos. As soluções e alternativas que apresentamos são as únicas formas de resolvermos os problemas do mundo ocidental. Este homem é o sargento Gil Sorbo. Depois de 16 anos como militar e 2 de combate no Vietnã, ele foi condenado por uma corte marcial por tentar conseguir membros para o partido nazista dentro do quartel onde serve. Seu filho, James Christopher, de 10 anos, vive em permanente conflito. Você vai ser nazista quando crescer? Eu não quero ser nazista quando crescer, não. Mas, se for para agradar meu pai, eu serei. Ele se sentirá ofendido se eu não for nazista. Vai parecer que ele está só, e eu não quero isto. Eu tenho de ir à escola todo dia. E as reuniões são aos sábados, o melhor dia da semana. Eu nunca tive um sábado para mim desde que meu pai se filiou. O que você gostaria de fazer no sábado? Minha mãe gosta de sair de motocicleta. E eu gostaria de andar de bicicleta, só um pouco. Como é que você se sente neste uniforme? Um pouco sem graça. Eu sou a única criança lá. Se outros meninos fossem também, eu não ficaria tão envergonhado. No seu sonho de chegar ao poder, os nazistas americanos se preparam de todas as maneiras. É importante saber atirar bem. A casa de cada nazista é uma fortaleza, que tem inclusive armas militares de uso exclusivo do exército. Cada casa é uma fábrica de uniformes, bandeiras e suásticas. Cada família, um pequeno exército, unido, que faz de qualquer acontecimento, como o simples aniversário de uma criança, um motivo de júbilo nazista. Veja esta simples receita de bolo. White frosting, here. The swastika is melted licorice. Segundo informações do FBI, o Partido Nazista Americano tem 2.000 membros registrados e comitês em 25 cidades. Mas o número de simpatizantes não registrados pode chegar a 10 milhões. Numa democracia como os Estados Unidos, o senhor pode ir à televisão e dizer o que quer sobre o movimento nazista. O senhor acha que num governo nazista o senhor teria a mesma liberdade de dizer o que quisesse sobre a democracia? Nossa opinião é a seguinte: é muito bom podermos expressar nossos pontos de vista. E devemos fazer isto porque representamos o que é bom, o que é certo e o que é decente. E tem outra coisa: na democracia liberal, há muita liberdade e pode-se falar tudo que é indecente e tudo que é mentira por causa da liberdade de expressão. Não deveria ser assim. O senhor está completamente enganado. Eu tenho de discordar totalmente de você. Com relação aos judeus, eles têm o poder, têm o dinheiro, têm influência. A objeção que fazemos é com respeito à maneira como usam seu poder, seu dinheiro e sua influência. Este é o problema. E temos de fazer alguma coisa. O que o senhor vai fazer? Mandar os judeus de volta para o Oriente Médio, assim como pretende mandar os negros para a África? São dois problemas diferentes com os negros e com os judeus. Os judeus vieram para cá como intrusos. Os negros foram trazidos contra a sua vontade. São duas coisas diferentes. O que temos de fazer é nos unir a outros países e juntos decidirmos de uma vez por todas como vamos resolver este problema. Há exatamente 55 anos, no dia 7 de novembro de 1923, o jornal The New York Times dizia em editorial: o governo americano afirma que os seguidores de Adolf Hitler não chegam a 1000
e são vistos como escoteiros em piquenique, brincando de guerra. Gente que se identifica mais com os personagens de uma ópera cômica do que com um verdadeiro esforço para derrubar o governo de Berlim. The immortal leader of our race. The immortal leader of our race. And to the new order for which he stands. And to the new order for which he stands. One great cause. One great cause. Sacred and invincible. Sacred and invincible. Loucos, irresponsáveis, fanáticos inofensivos. No início, Adolf Hitler também não foi levado a sério. E o resultado foi este. Será que vão permitir que tudo isto aconteça de novo?